Bem-vindos a mais um vídeo, bem-vindos à segunda semana da aprendizagem conectada. Vamos! Estamos no material do segundo ano, vamos lá, mais textinhos, muito bem. Retomando a discussão referente ao coronavírus, apresentamos alguns dados, muito bem. Os dados ainda não são tão precisos, especialmente porque o número de testes em alguns países ainda é insuficiente. O Brasil mesmo é um país que conta com baixa quantidade de testes realizados. Também por dificuldades em compilar informações do mundo todo. Ainda mais porque diversas nações têm condições insatisfatórias de produção e divulgação de dados confiáveis. De todo modo, a principal fonte de informação do site é a Organização Mundial da Saúde, a OMS, que atualiza os dados diariamente a respeito da Covid-19. Vou tentar descrever nesse post alguns dados que chamam a atenção. Um primeiro ponto. Não basta verificar o número atual de contaminações e mortos. Como o número cresce de modo exponencial, ou seja, em progressão geométrica, 500, 1000, 2000, 4000, 8000, 16.000. A velocidade com que o número de vítimas tem avançado é muito relevante. Caso a evolução seja excessivamente rápida, mesmo um número baixo hoje irá se transformar numa cifra muito significativa em pouco tempo. O site All World in Data registra que pesquisas mostram que as pessoas têm dificuldades em raciocinar em termos de progressão geométrica. Daí a importância de averiguar o tempo que os quantitativos de infectados e mortos têm levado para dobrar em cada país. Muito bem. Para ter uma ideia de potência da progressão geométrica, mencionamos um exemplo. Se num determinado local os números dobram a cada 2 dias, em pouco mais de 3 semanas, o número já teria crescido exponencialmente por 11 vezes. Incontrolável, forma incontrolável. Atividade 1. Perceba o enorme impacto disso. Se tivéssemos 500 casos no primeiro registro, ao final desses 22 dias chegaríamos a mais de 1 milhão de casos. É muito impressionante, talvez você não esteja acreditando. Então realize os cálculos aqui e apresente os dados dos 10 primeiros dias. Começamos com 500 do primeiro dia. Após 2 dias teremos. Então realize os cálculos aqui e apresente os dados dos 10 primeiros dias. Começamos com 500 no primeiro dia. Após 2 dias teremos. Se a cada 2 dias esse valor será dobrado, quer dizer o seguinte. No primeiro dia, 500 no primeiro, daqui a 2 dias teremos 1000 casos. Daqui 4 dias teremos 2.000 casos. 6 dias teremos 4.000 casos. 8 dias, 8.000 casos. Em 10 dias teremos 16.000 casos. Impressionante, não? Daí a importância de retardar a velocidade das contaminações. Abaixo você tem a taxa de fatalidade por idade, baseada nos dados da China. A imagem demonstra graficamente o que temos ouvido, no sentido de que as pessoas com mais de 60 anos precisam se cuidar de modo especial. De toda maneira, perceba que mesmo as pessoas com mais de 80 anos, menos de 15% dos casos geram óbito. Assim, apesar da taxa de letalidade extremamente elevada nessa faixa etária, mais de 85% sobrevivem. Temos então o gráfico, tudo bem, com os dados da China. Então, olha só, de 0 a 9 anos, a letalidade é 0%. De 10 a 19, 0,2%. De 20 a 29 anos, 0,2%. 30 a 39, 0,2%. 40 a 49, 0,4%.
50 a 59, 1,3. 60 a 69, 3,6. 70 a 79, 8%. E acima dos 80 anos, 14,8%. Ok? Atividade 2. Compare os dados do gráfico acima com os dados do Brasil em um mesmo espaço de tempo e dias. Impactante, certo? De todo modo, ainda que os sintomas mais graves não sejam tão comuns fora dos grupos de risco, o artigo ressalta como os textos, de modo geral, sobre o tema têm feito que um dos grandes problemas da doença é a taxa de internação hospitalar, o que exige a adoção de estratégia de reduzir a velocidade da contaminação, a fim de diluir no tempo os casos que ocuparão vagas no sistema de saúde. O que explica o gráfico abaixo. Um novo gráfico, ok? Aqui nós temos as ações incontroladas, tá bom? Esse gráfico maior é como se a vida fluísse normalmente. Tudo bem? Como no gráfico do primeiro vídeo. Bom, essa é a capacidade do sistema de saúde, essa linha. E essa a curva roxa é justamente com os cuidados de isolamento, os cuidados de lavar as mãos, todos esses cuidados. Para ajudar você, apresentamos algumas traduções de legendas do gráfico. Tá, aqui tem os gráficos, a gente acabou fazendo a comparação de acordo com justamente os gráficos anteriores. O site do Our World in Data sobre o coronavírus é atualizado diariamente. Vale a visita sempre que quiser se informar, de forma gráfica e didática, sobre a situação mundial e das diferentes nações. Atividade 3. Apresente aqui o gráfico do Brasil que representa essa curva de achatamento, ou seja, que mostra a capacidade de atendimento do sistema de saúde brasileiro. Então aqui você vai fazer uma breve pesquisa, tudo bem? E colocar o gráfico, desenhar um gráfico semelhante a este aqui, tudo bem? Semelhante a este aqui. A partir dos dados apresentados, vamos analisar a manchete do trecho da notícia seguinte. O Ministério da Saúde alerta hospitais sobre o pico do coronavírus. 11/3 de 2020. Folha de São Paulo. Os primeiros casos contaminaram de 2 a 3 pessoas. Agora, a progressão geométrica não tem jeito. É 1 para 2, 2 para 4, 4 para 8 e 8 para 16. Sempre vai dobrando. Tudo bem? Atividade 4. Você consegue compreender sobre o que significa pico do coronavírus? Atividade 5. O que o gráfico mostra sobre progressão geométrica? A partir do trecho, é 1 para 2, 2 para 4, 4 para 8 e 8 para 16. O que isso significa na prática? Vamos lá. Vamos pensar então como isso funciona. Vamos colocar que no período uma pessoa foi contaminada, ok. Então no período 0 dias tem uma pessoa contaminada, beleza. No dia seguinte, essa pessoa contaminará mais 2. Então no primeiro dia teremos 2 contaminações. No segundo dia, aliás, teremos 4 contaminações, porque esse número de contaminações vai dobrando. No terceiro dia vai dobrar de novo, 8. No quarto dia, 16. E assim sucessivamente, ou seja, cada dia vai dobrando o número de contaminações. Isso significa que é um crescimento exponencial do tipo 2 elevado a x. Tudo bem? Tá certo? O que isso significa na prática? Que o crescimento é muito acentuado.
No quinto dia, por exemplo, seriam 32 pessoas contaminadas. Imagina se a gente mantivesse rotina. Todo mundo já estaria contaminado e o número de mortes seria muito maior. Muito maior. Agora, analisemos o gráfico. Evolução dos casos de coronavírus confirmados pelo Ministério da Saúde. Tá bom? Então, olha só, esse gráfico é até 17 de março, né? Fonte Folha de São Paulo, ok. Então, olha só o comportamento da função. No começo, ó, 1, 2, 4, 11º dia 52, 98, 166, 291. Um crescimento muito acentuado. Tudo bem? Atividade 6. Do que se trata o gráfico? Da alta taxa de contágio do coronavírus. Muito bem. O que significam os números que aparecem na linha horizontal e na vertical? Na horizontal é os dias, é o número de dias, tudo bem? E na vertical é o número de casos. Número de dias pelo número de casos. Tá bom? Quando ocorre o primeiro caso? O primeiro caso ocorre no dia 26 de fevereiro. O primeiro caso ocorre dia 26 de fevereiro. Por que você acha que os casos estão aumentando? É justamente por conta do contágio da forma desenfreada. Tudo bem? Então, fique em casa e preserve a vida dos seus amiguinhos. Tá bom? De acordo com uma pesquisa recente, para cada caso conhecido por haver 5 ou mais infectados desconhecidos, levando isso em consideração, qual seria o total de infectados no quarto dia, no 11º dia e no 17º dia? Ok. Então aqui, ó, para cada caso conhecido pode haver 5 ou mais infectados desconhecidos. Ou seja, uma pessoa infecta a outra 5. Tá? No dia seguinte, essas 5 infecta mais 5. Então, no primeiro dia teríamos 5, no segundo 25, no terceiro 125, sempre multiplicando por 5. Então, aqui vocês vão fazer uma estimativa para o quarto dia, para o 11º dia e para o 17º dia. Tá? Fica aí o desafio. Tá bom? A que conclusão é possível chegar? Se já era muito maior, já era um crescimento elevado, para a potência de base 2, imagine para a potência de base 5. O crescimento é muito mais acentuado. Tudo bem? Então, vamos à tarefa semanal. Vamos à tarefa semanal do segundo ano. Considere que uma escola com 512 alunos, um aluno apareceu com vírus. Se um dia um aluno estaria contaminado, no segundo dia, 2 outros estariam contaminados. No terceiro, 4. E assim sucessivamente. A diretora dispensou o aluno contaminado imediatamente, pois concluiu que todos os 512 alunos seriam contaminados em quantos dias? Muito bem, vamos pegar uma escola com 512 alunos. Vamos ao rascunho. Temos 512 alunos. Vamos supor que no primeiro dia tenhamos 2 contaminados. No segundo, 4. No terceiro, 8. No quarto, 16. No dia seguinte, no quinto dia, teríamos 32 contaminados. No quinto dia. No sexto dia, o dobro, 64. No sétimo dia, o dobro, 128. No sétimo dia, no oitavo dia, aliás, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No oitavo dia, 256. E no nono dia, 512 alunos. Todos os alunos estariam contaminados em 9 dias. É muito, né? Isso considerando a taxa de 2 contaminações por pessoa. Tudo bem? Se fosse 3, seria um tempo muito menor. Tá bom? Seguindo. Em quantos dias? Em 9 dias.
Tá bom? Considerando o isolamento social. Uma galeria de arte deseja arrecadar fundos para uma creche. O número de pessoas que a visitam variam de acordo com a progressão geométrica PG, de razão 2. No primeiro dia, 2 pessoas visitaram a exposição. Se de cada pessoa é cobrado o ingresso de R$3, o número mínimo de dias para que a exposição deve permanecer aberta, a fim de que o total arrecadado atinja o valor de 6.144 Aqui nós temos que pensar numa soma de termos de uma PG. Vamos lá. Que a exposição quer arrecadar R$6.144, né? Ok? Disse que a razão é 2. A razão de uma PG, que é 2. E o A1 é R$3 por pessoa, que visitaram 2 pessoas. Tudo bem? O A1 é igual a, então, a 6. Então, teríamos uma progressão geométrica do tipo: o primeiro elemento é 6, o segundo é 12, o terceiro é 24, o próximo é 48 e assim sucessivamente. Por quê? A razão é 2. Sempre vai multiplicando por 2 esse último valor. Pega o primeiro elemento, multiplica por 2, tem o segundo. Multiplica pela razão, temos o terceiro. Multiplica pela razão, temos o quarto, e assim sucessivamente. Tá bom? E essa sequência vai até o AN, que é justamente o valor que se deseja arrecadar. Então, quantos dias vai arrecadar esse valor? Tá bom? Então, o que nós teríamos? Nós teríamos um AN, a expressão geral, um AN igual o A1 vezes a razão Q elevado a N menos 1. Tudo bem? Tá bom? Agora vamos substituir. Queremos chegar em 6.144. Ok. 6.144 é igual o meu A1, que é 6, vezes a razão. A razão que é 2, elevado a n menos 1. Eu não conheço esse n. Tudo bem? n menos 1. Tá bom? O que nós vamos fazer agora? Esse 6 está multiplicando, ele vai vir dividindo. Temos 6.144 dividido por 6. Isso é igual a 2 elevado a n menos 1. Tudo bem? 6.144 dividido por 6, vamos usar a calculadora. 6.144 dividido por 6, teríamos 1.024. Ok. 1.024. É igual a 2 elevado a n menos 1. Para descobrir o número de dias, então, a gente precisa decompor 1.024 em fatores primos. Vamos lá. Então, olha só, 1.024 dividido por 2, teremos 1.024 dividido por 2, teremos 512. Dividindo por 2, teremos 256. Dividido por 2, teremos 128. Dividido por 2, teremos 64. Dividido por 2, teremos 32. Dividido por 2, teremos 16. Novamente dividido por 2, 8. Dividido por 2, vou fazer assim, né?
Dividido por 2 teremos 4. Dividido por 2 teremos 2. E por 2 teremos 1. Isso aqui é necessariamente o quê? 1024 podemos representar como 1024. Podemos representar como 2 vezes 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 2. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Faltou 10 vezes. 1024 pode ser representado como 2 elevado a 1024. Pode ser representado como 2 elevado a 10ª potência, ok? Então vamos voltar aqui. Nós temos a expressão (1024) igual a 2 elevado a n menos 1. Ok. Descobrimos que 1024 é 2 elevado a 10ª, que é igual a 2 elevado a n menos 1. Pronto. As duas bases são iguais, quer dizer o quê? Que n menos 1 é igual a 10. Então, n é igual a 10. Menos 1 está desse lado, menos 1 vai para o outro lado, mais 1. Teremos n igual a 11 dias. Serão 11 dias necessários para arrecadar o montante de R$ 6.144. Muito bem! Sabendo que cada pessoa infectada com coronavírus pode infectar até 3 pessoas, apresente a sequência que apresenta evolução durante o ciclo de 10 ciclos de contaminação. Vamos lá. Então agora teremos. Vamos fazer uma PG, tá? Uma PG. Se até 10 ciclos, né? Então quer dizer o seguinte. Vamos considerar que o primeiro dia seja 1, tá? Isso vezes 3. No segundo dia será 3. No próximo será 9. No próximo, 27. No próximo, 81. No próximo, 243. No próximo, vezes 3. Vamos usar a calculadora agora. Vamos conferir os resultados. Ó. Vezes 3, 3, obviamente. Vezes 3, 9. Vezes 3, 27. Vezes 3, 81. Vezes 3, 243. No próximo, vezes 3, 729. 729. Muito bem. 729 vezes 3, 2.187. 2.187. Olha como já aumentou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais 2, né? 10 dias. Vamos lá. 6.561. 6.561. No 10º dia, teríamos 19.683. 83 casos. Isso considerando que o primeiro dia é 1. Mas se considerar que o primeiro dia já conta com 3 contaminados, no 10º dia teríamos 59.049 casos. Tá bom? 59.049 casos. Ok? Em 10 dias, 60 mil pessoas praticamente. Tá bom? Considerando que
o primeiro dia já estejam 3 contaminados. Considerando o primeiro dia como um contaminado, um agente transmissor, no 10º dia seriam 19.683. Tudo bem? Próximo! 4. Digamos que no laboratório uma colônia de 5.000 vírus foi colocada em observação. Notou-se que a cada 45 minutos a quantidade de vírus parecia triplicar. Supondo corretas as observações de cientistas, quantos vírus haveriam após 6 horas de observação? Vamos lá. Então vamos pensar assim. Nessa atividade 4, qual é o meu A1? Se vazou 5.000 vírus e tem uma taxa de contaminação que triplica a cada 45 minutos, quer dizer que a razão é 3. Ele quer saber após 6 horas, mas a gente precisa descobrir primeiro qual que é o número de ciclos, o número de termos. Por exemplo, a cada 45 minutos vai triplicar. Então quer dizer 45 mais 45, 1h30 vai ter 2 ciclos. 1h30, 2 ciclos. Ok? Então a cada 3 horas teremos 4 ciclos. Então em 6 horas teremos 8 ciclos. Como a gente descobre isso? Vamos lá. Vamos pegar o número de ciclos que teremos nesse intervalo. Teremos 6 horas vezes... Cada hora tem 60 minutos. Mas isso será dividido por 45, que é o número de ciclos. Tudo bem? Se a gente divide 60 por 60, temos 6 ciclos. Se o período de contaminação é 1 hora, em 6 horas teremos 6 ciclos. Primeira hora, segunda hora, terceira hora, quarta hora, quinta hora e sexta hora. Mas o período de contaminação aqui é de 45 minutos. Então a gente precisa calcular o número de ciclos que nós temos. Intuitivamente chegamos a 8. Vamos ver nos cálculos. 6 vezes 60, 3.600. 360. Dividido por 45. Ok? Fazendo essa divisão bem rápida, temos 360 dividido por 45. Temos justamente os 8 ciclos comentados. Então, o número de termos dessa PG será 8. Então, eu tenho o A1. Eu tenho a razão. E agora eu tenho o número de termos, que é 8. Tudo bem? Então, vamos substituir na nossa expressão. O AN, que no nosso caso é 8, é igual o A1 vezes a razão elevado a N menos 1. Tudo bem? Então, o nosso AN será A8, ok? É igual o A1. O A1 é 5.000. Vezes a razão, que é 3, elevado a 8 menos 1. 7, né? Elevado a 7. 8 menos 1. Tudo bem? Vamos deixar assim, então. 8 menos 1. Ok? Então, primeiro fazemos a potência. Nesse 8º ciclo, teremos a 8 será igual a 5.000, que multiplica 3 elevado a 7. Primeiro fazemos a potência, tá? Então, vamos à calculadora novamente. 3 elevado a 7 é 3 vezes 3 vezes 3, 7 vezes, tá bom? 3 elevado a 7. 2.187. Então, o A8 será... O A8 será 5.000 vezes 3.187, é isso? 2.187, né? Ok, 2.187. Tá bom? Nosso A8 será esse valor vezes 2.187
187 vezes 5.000. 10.935. Nosso A8, olha só. 10.935.000 casos, ok? Esse é o nosso A8. Aí as 8 aqui, né? Corrigindo aqui. Perdão. Muito bem, muito bem. E assim, vamos para a quinta atividade. Bom, assim vamos para a quinta atividade. Considerando que já aprendemos sobre progressões geométricas, calcule a razão Q e o primeiro termo A1 na seguinte situação. Em um município de Mato Grosso, no terceiro de contaminação, seria terceiro dia de contaminação do coronavírus, existiam 2 pessoas infectadas e no quinto dia haviam... esse texto está mal escrito, hein? Está mal escrito isso aqui. Tá, contaminação do coronavírus. Existiam 2 pessoas infectadas e no quinto dia já haviam 98. Apresente os dados que correspondem à situação de acordo com o conhecimento matemático já adquirido. Tá. Bom, essa questão está confusa. Tudo bem? Vamos deixar ela de lado. Está mal escrita, mal interpretada. Tudo bem? Então, é isso aí. Até a próxima, pessoal. Obrigado por assistir esse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para as notificações. Valeu!